Então vamos falar de OpenAI. OpenAI turbina API para criação de assistentes. Pois é, a Meta avança, mas a concorrência não está parada. A OpenAI está de olho nos desenvolvedores, especialmente naqueles que estão construindo os próprios assistentes customizados. A startup melhorou significativamente o Assistants API em diversos aspectos. A ferramenta foi lançada em novembro do ano passado e agora atinge a versão 2, que tem a capacidade de recuperar até 10 mil arquivos por assistente, um aumento de 500 vezes o limite anterior. Essa atualização permite que os desenvolvedores construam assistentes digitais capazes de trabalhar simultaneamente com um volume muito maior de documentos e, assim, entregar resultados mais relevantes para o cenário que foram projetados. O processamento desses arquivos também foi aperfeiçoado com o recurso de armazenamento de vetores. Depois que o documento é adicionado, ele é automaticamente analisado, fragmentado e incorporado, ficando pronto para ser pesquisado. Os armazenamentos de vetores podem ser usados em assistente e thread, simplificando o processo. Além disso, o Assistants API V2 também trouxe o recurso de controlar o número máximo de tokens de entrada e saídas utilizados, permitindo gerenciar custos. Também é possível agora selecionar quantas mensagens recentes são usadas para truncamento de contextos. Outra melhoria inclui definições de configuração do modelo, novos auxiliares de streaming e pooling e outras coisas a mais. Achei interessante o fato de eles já estarem preocupados até com o custo, né? Então já colocaram ali uma limitação de tokens de saída justamente para poder não extrapolar o limite de muitos custos das igual empresas. o pessoal faz usando a AWS, o GCP, o Azure também. Se você deixar tudo no default, você vai ter prejuízo. O céu é o limite. Então tem que saber realmente configurar isso, né? E é a mesma coisa para o uso de API, né? Ainda mais usando API como serviço dessa forma assim, né? Você faz a integração, por exemplo, da API da OpenAI para um serviço lá do teu sistema, não bota nenhum filtro de utilização e aí, cara, quando você vê, você está pagando uma fortuna aí e às vezes para fazer uma bobeirinha, né? Exato, acontece igual o pessoal que estava usando chatbot de empresa que usava o OpenAI para utilizar o ChatGPT 4 na época, o Turbo, que não estava liberado para usar de graça, lembra? Ah, é verdade. Então tem Pois é. que tomar cuidado com tudo. Tem que tomar cuidado. Mas interessante ver essa API para criação de assistentes. Existe dentro do próprio ChatGPT, a gente já tinha falado, a criação dos seus próprios GPTs também. Coisa que a gente testou. A gente não tem vídeo, não. Eu até tinha falado para fazer um vídeo sobre isso, né? A gente testou lá no início que lançaram e tentamos criar um assistente para nos ajudar, por exemplo, com criação de roteiros para o dicionário do programador. Foi um fracasso total, porque a gente imputou vários dicionários, vários roteiros que a gente já fez, com os textos completos, dei várias definições para ele, de como a gente fala, algumas coisas, para ele criar um texto, com algumas regrinhas. Algumas regrinhas não, foram umas 20 regras. Exatamente, uma estrutura de como a gente faz, né? Já que o dicionário do programador é um quadro que tem ali um início, meio e fim. Então, a gente tentou passar isso tudo para eles e falar de como a gente gostaria que a tecnologia fosse apresentada, que você tem que mostrar um histórico, mas tem que falar por que ela é utilizada, dar exemplos de utilização. E olha... Fracasso total. Porcaria, porque gente. aí, por exemplo, a gente criou um GPT que funcionaria dessa forma. Eu iria pegar uma conversa e falar assim, eu quero eu quero criar um roteiro sobre esse tema. E aí ele me perguntaria, quais são as suas fontes? Aí eu pegaria alguns links para usar como fonte de dados, e aí ele já teria internamente tudo que eu já treinei, né, teoricamente, com roteiros anteriores e todas essas regras. Cara, sai umas coisas muito bizarras que realmente não dá, né, aproveitar, às vezes, 3, 4 parágrafos, tá? Nossa, não. E quando ele gerava 3, 4 parágrafos, né? Porque às vezes ele gerava 2, 3 parágrafos ali. Então, uma das regras era isso. Uma quantidade, um roteiro tem que ter uma quantidade mínima de palavras X. Esse era o mínimo, pra gente poder ter ali leitura, tudo. E ele não seguia essa regra. E aí, quando eu pedia, poxa, quais são as regras que eu imputei aqui no GPT? Ele não listava as 20 regrinhas lá que a gente tinha imputado. Então, uma dificuldade gigante, sabe? Para usar como gerador mesmo de conteúdo. Eu sei que tem muita gente aí que já lançou livro usando GPT, tudo. Mas eu tenho certeza que, cara, é sofrimento. Você leva muito tempo e é muito mais fácil realmente, sei lá, estudar um assunto, ir lá escrever do seu jeito, do que você tentar fazer
emular e reproduzir tentar fazer ele entender o assunto para te gerar um texto. Eu sei que tem muita gente a gente defende o uso de inteligência artificial, mas tem muita coisa que, cara, é sofrível de utilizar. Então, não dá ainda para usar em todas as áreas, assim, porque fica muito complexo.